Aleluia. Senta de pé. Abra sua Bíblia no Salmo 127. Amém? Nós vamos ser breve na nossa meditação, uma reflexão rápida. Nossa programação ainda tem muita coisa a acontecer aqui dentro. Nós vamos ter lá dentro. Eu quero agradecer já desde já os irmãos que atenderam o convite. A nossa coinonia lá vai ser linda, né? Tem bastante coisa lá para a gente lanchar, conversar, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Tem doce, tem salgado. Então hoje nós estamos nessa grande festa do Dia das Mães. Salmo 127. Amém? Acompanhe comigo a leitura. Todos acharam? Amém? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados a lhe dar enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a sua porta. Amém? Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, Senhor. Louvado e agradecido seja o Teu nome. Nós queremos dar graças ao Senhor, ó Deus, por todas as mães aqui presentes, por todas as famílias aqui representadas, ainda aqueles que não têm presente as suas mães, mas estão aqui, ó Deus, representando as suas famílias, e queremos pedir que a bênção do Senhor seja sobre todos nós, sobre toda a igreja, sobre todas as famílias. E queremos pedir que Tu possas ainda falar conosco nessa noite, de uma maneira gostosa, Pai, o Teu nome ser glorificado. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Irmãos, o autor deste salmo é o homem mais sábio que tem na Bíblia. Amém? É um dos homens mais sábios que tem na Bíblia. E a sua sabedoria, ela veio como sendo uma dádiva de Deus. Ele entendeu uma grande responsabilidade que pesava sobre si. Ele podia pedir qualquer coisa a Deus. Deus lhe ofereceu: pede o que tu quiseres, que eu te darei. E ele, ciente da responsabilidade que pesava sobre ele, ele pediu sabedoria. Amém? Sabedoria. E quando eu olho para este salmo que Salomão escreveu, e olho, e também olhamos para a Escritura Sagrada, outras passagens bíblicas, nós vemos o quanto Deus o abençoou. O quanto Deus o abençoou. E eu entendo, irmãos, que o que foi ofertado para Salomão, e de uma maneira muito sábia, ele faz a melhor escolha. Eu entendo que hoje estamos comemorando o Dia das Mães. Amém? Ele, por exemplo, ele escreve este salmo, e esse salmo ele fala sobre, ele começa dando toda a glória, toda a honra ao Senhor. Esse salmo, o tema central do salmo é que não existe nenhum bem que não seja concedido pela graça de Deus, pela bênção de Deus. Ou seja, nenhum homem tem capacidade de conseguir, de conquistar, de ser bem sucedido, se Deus não for com ele. É isso que Salomão interpreta. Deus deu a Salomão essa sabedoria, e ele passa para nós essa mensagem que é tão profunda, E quando eu olho então para este salmo escrito por Salomão, e que ele começa dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, e ele sendo um homem sábio, bem sábio, eu entendo que esse deve ser o nosso entendimento. E esse deve ser o entendimento de todo cristão. Esse
deve ser o entendimento de todas as mães que estão presentes aqui, e os pais que estão presentes aqui. Salomão usa aqui a figura de edificação de casa, que é claro que a colocação dele é no sentido de erguer a casa, mas eu quero usar aqui esse verso e dizer sobre a edificação de uma casa, a edificação de um lar, a edificação de uma família. E quando a gente olha para uma família, a gente entende que os membros da família são filhos, pai, mãe, e são filhos, e vem também netos, enfim, tudo que compõe uma família. E eu entendo, irmãos, que uma família cristã, que ela mais precisa nessa vida, que mais nós precisamos, é de sabedoria. Uma sabedoria de Deus, vinda do alto, para nós conseguirmos vencer todos os obstáculos, o desafio de viver. Eu digo que viver é um desafio. Todos os dias nós somos testados, todos os dias nós enfrentamos, estamos diante de dificuldades tremendas, e nós precisamos de sabedoria de Deus. Sabedoria para reter palavras, sabedoria para usar palavras certas, sabedoria para tomar decisão, sabedoria, como pai, como mãe, para disciplinar filhos. E nós entendemos que é Deus que faz isso. Nós precisamos de uma dependência total de Deus. Salomão, uma das maiores expressões da sabedoria que Deus dá a Salomão é o que está lá em 1 Reis capítulo 3, do verso 16 ao verso 28, que os irmãos conhecem muito bem. Conhecem muito bem a história. Diz que duas mulheres, e o texto é bem claro, diz que elas eram prostitutas, elas moravam juntos, elas dormiam, viviam juntos, e as duas estão gestantes, as duas estão grávidas, e uma dá à luz uma criança, e passa 3 dias, a outra também dá à luz uma criança, ok? E uma daquelas que deu à luz a criança, aquela primeira, ela dorme por cima do seu filho, e ela mata o seu filho. Ela acorda de madrugada, ela percebe que matou o seu filho, e ela vai lá e troca as crianças. E aí essa causa chega diante do rei para ser julgada. E a mãe conta toda a história, na verdade conta a história dizendo, a mãe verdadeira conta a história, dizendo verdadeiramente como aconteceu. E a outra mãe da criança viva, que não era a mãe da criança viva, ela levanta e diz, não, é mentira. E fica aquela discussão, o filho é meu, filho é meu, filho é meu, filho é meu, aquela discussão. E como é que o rei vai decidir? Como que? E o texto é bem claro que ela, quando conta a história, ela diz o seguinte, olha, não tinha ninguém conosco, não tem uma testemunha. Pastor Zé Alberto, às vezes não tem testemunha. Não tem, aqui, pastor Abel, não tem testemunha. Irmãos, não tem. E aí o que nós precisamos? Precisamos da intervenção de Deus. E aí, o rei, que havia pedido sabedoria a Deus, Deus dele sabedoria para ele decidir aquela situação. E ele vira e fala assim, traz uma espada e dá a criança viva. Nós vamos acabar com essa discussão agora. Nós vamos cortar essa criança ao meio, e cada um de vocês fica com a metade. E a mãe verdadeira levanta e fala assim, não precisa fazer isso, não precisa, você pode dar a criança para ela, dar a criança para ela. Eu acho interessante a passagem, porque a passagem diz o seguinte, lá no verso 26, está entre parênteses, porque o amor materno se aguçou por seu filho. Porque ela fez isso, porque o amor materno se aguçou pelo seu filho. Este é o amor de mãe. O amor de mãe é muito mais forte que o amor de pai. O amor de mãe é muito mais forte. O amor de mãe perdoa muito mais que o amor de pai. Perdoa muito mais, A mãe, ela é mais sentimental. A mãe é mais amorosa. A mãe, ela é mais um homem, não é mais direto, não é mais secão. Mas, irmãos, Deus
louvado pela sua vida, mamãe. E nós, você, nós que temos a responsabilidade sobre uma família, os pais, os avós, na verdade, e até mesmo os filhos, nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria. As mães precisam ter sabedoria, os pais precisam, os filhos precisam de sabedoria para poder também ajudar os seus pais. Queridos, mas quando eu olho para este salmo, eu vejo o Salmo de Salomão, eu vejo algo assim extraordinário que Salomão passa para nós. Todos nós nascemos, crescemos, como adolescente começamos a sonhar, temos os nossos sonhos. Não é verdade? Adquirir os bens na face da terra é normal, porque isso está dentro de nós, não é verdade? Fazer uma boa faculdade, ter uma boa casa, um carro, e agora tem outros, né? Uma casa no lago, um barco para pescar, para aqueles que gostam. Nós temos isso tudo, uma boa casa, mas a Bíblia é tremenda. A Bíblia não diz que esse é o maior valor não, que nós temos nessa vida. A Bíblia diz, sábio Salomão, escrevendo esse Salmo 127, ele não diz que a herança do homem é as suas conquistas na vida terrena, mas ele diz, versículo 3, que a herança do Senhor são os filhos. Amém. Mamãe, que está presente aqui, nesta noite, seu filho é a maior herança que Deus te deu. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o galardão. Ou seja, a bênção de Deus. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Salomão vê isso. E Salomão diz que para que quando alguém recebe uma herança, essa herança é para ser usada, sim ou não? Claro que é para ser usada. Se você, imagine você, né? Independente da sua idade, de repente parece uma herança para você, e você vai usar essa herança, sim ou não? Vai usar. Comprar uma melhor casa, um carro, vai usar essa herança. Mas a herança com o filho, que Salomão escrevendo, diz que ela é herança, e ele diz que o homem que enche deles a sua aljava não será envergonhado. A aljava era justamente aonde guardava as flechas do guerreiro, né? E numa aljava cabia 7 flechas, era onde ele guardava. Então ele diz, como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade, feliz o homem que enche dele a sua aljava. Ou seja, os irmãos já observaram que mesmo as famílias grandes, onde tem muitos filhos, nem todos os filhos dão aquela força para os pais na deles. Nem todos aqueles filhos, nem todos, né? Por causa, não é nem por falta de amor, às vezes é por causa da circunstância da vida, às vezes é por causa exatamente da sua agenda, das coisas são muito problemáticas. Mas Deus não deixa a mãe desamparada. Deus sempre levanta um filho, Deus sempre levanta alguém para cuidar. Eu estava vendo a irmã Lourdes lá, né? Irmãos, está sendo cuidada pelos seus filhos. Todos os filhos trabalham. Todos os filhos trabalham. Durante o dia, a família uniu para pagar uma cuidadora para estar lá com ela no hospital, para ela não ficar sozinha. Paga R$150 por mês. E à noite, antes da ir para o UTI, e à noite um dos filhos vai lá para dormir com ela, para ficar com a mãe lá. Então, irmãos, a Bíblia diz aqui, o sábio Salomão escreve, eu estou concluindo a mensagem, e ele diz no versículo 5, dizendo o seguinte: feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à sua porta, não passará necessidade quando tiver o inimigo à sua porta. E nós sabemos, irmãos, que todos nós temos os inimigos na nossa vida, né? O inimigo comum. Eu não estou falando de ladrão, de bandido, de salteador, não. Por exemplo, a mamãe, o papai, um dos maiores inimigos nossos é a velhice. A velhice sem saúde,
A velhice que precisa de uma assistência. A gente olha, por exemplo, para algumas situações, aqui nós podemos fazer alguns comentários na Bíblia, né? A gente olha lá para a vida de alguns irmãos aqui dentro da igreja, né? Eu posso até pecar em querer usar alguns exemplos, mas nós temos exemplos aqui de pessoas, temos exemplo da irmã Eleni, cuidando tanto tempo da sua mãe, cuidando dos seus irmãos. Nós temos exemplo da Marli, cuidando da irmã Dita, não é verdade? A Wanda, de vez em quando, vai lá dar uma força. Irmãos, feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado. Filho, tem algum filho aqui? Lembre de uma coisa: você é a maior herança que a sua mãe pastor. Você é a maior herança dos seus pais. E é a obrigação do filho cuidar da mamãe e do papai quando ele estiver com os inimigos à porta. A velhice, a saúde debilitada, precisa cuidar, precisa olhar, precisa dar suas forças, precisa estar atento. E é isso que o salmista diz, que não será envergonhado, porque Deus levanta. Tem 8 filhos numa casa, Deus levanta um para ajudar, Deus levanta 12, levanta 3. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Feliz Dia das Mães. E eu quero dizer para você, mamãe, que está aqui presente nessa noite, o Senhor está com você. Você tem as suas lutas, você tem as suas dificuldades, você tem as suas preocupações, e mãe é mãe. Mãe, não importa a idade do filho, sim ou não. O filho pode estar numa idade avançada, se fica doente, a mãe fica preocupada. Se está com problema financeiro, a mãe está preocupada. Se está com problema no casamento, a mãe está preocupada. O amor de mãe é tremendo. O amor de mãe é tremendo. O amor de mãe é como uma daquelas mulheres, o amor materno, aguça pelo seu filho quando ele está necessitado. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Sai, faz viagem longa, tira o dinheiro da poupança para ajudar, vende imóvel, é uma bênção. Mamãe, é Deus no seu coração, é Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor pelas mães da nossa igreja, independente da idade, né? Desde as mais novas que aqui tem, até a mais tenha na sua idade, mais velha. Deus te abençoe. Que uma palavra pastoral para você, que Deus possa abençoar a sua vida. Filhos, lembre disso. Você é herança, e essa herança a sua mãe vai precisar usar quando ela tiver os inimigos à porta. Amém? Quando ela estiver precisando, você que vai precisar ajudar, você que vai precisar estender as mãos para socorrer em suas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe.